esse marsupial deixa de dormir para transar mais. Ele abre mão de horas de sono para garantir que os filhotes são dele. E o pior, logo depois da estação reprodutiva, os machos simplesmente morrem. É essa a história que a gente vai contar hoje, é isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo que você está assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Emílio Garcia, aqui do Babalogia, e aqui a gente fala de um monte de coisa diferente, mas um dos nossos assuntos favoritos é ecologia. Para explicar essa história, a gente precisa voltar e tentar entender um pouquinho mais sobre sistemas reprodutivos e sobre algumas hipóteses que a gente lança em relação a sistemas reprodutivos. A gente sempre precisa lembrar, nós sempre precisamos de lembrar que a biologia é a ciência do depende. A ecologia é a ciência do depende. Então, existem algumas coisas que a gente usa para explicar vários casos, mas sempre existem exceções. Então, vamos lá. Uma das maneiras que a gente usa para estudar reprodução sexuada, é tentar medir aquilo que a gente chama de sucesso reprodutivo. Como que funciona o sucesso reprodutivo de determinados organismos. E uma das explicações para entender o sucesso reprodutivo está ligado ao tipo de gameta que os organismos produzem. A princípio, fêmeas produziriam gametas muito grandes, ou seja, com muito investimento energético e estáticos, e machos produziriam gametas muito pequenos, ou seja, muito baratos e móveis. Dessa maneira, o sucesso reprodutivo dos organismos deveria ser medido de maneira diferente também. Então, como o investimento da fêmea é maior, como os óvulos da fêmea são grandes e o investimento de energia é maior, ela tem poucos óvulos, ela não poderia gastar esses óvulos de maneira leviana, certo? Então, o que aconteceria? O sucesso reprodutivo da fêmea é medido pela qualidade do filhote. O objetivo da fêmea seria sempre escolher os machos que de alguma maneira mostrassem para ela uma qualidade melhor. Então, o sucesso reprodutivo da fêmea é baseado na escolha que ela faz do macho com que ela vai se reproduzir. Por outro lado, como os gametas dos machos são muito baratinhos, como os gametas dos machos são praticamente descartáveis, ele tentaria se reproduzir com a maior quantidade de fêmeas possível. Portanto, o sucesso reprodutivo do macho é medido pela quantidade de filhotes. Esse sistema geralmente funciona muito bem para mamíferos, marsupiais, para aves, em que você vai ter a fêmea escolhendo e se reproduzindo com poucos machos e os machos tentando se reproduzir com a maior quantidade de fêmeas possível. A gente sempre precisa lembrar que tem exceção para tudo. Então, que esses sistemas, eles explicam parte daquilo que a gente encontra na natureza. Só que tem uma questão muito importante, principalmente quando a gente está falando desses animais que botam ovos ou que carregam seus filhotes, que é garantir que aquele filhote é seu. Então, as fêmeas nesses animais, como mamíferos placentários, por exemplo, ou nos animais que botam ovos mesmo, ela tem uma certeza maior de que aquele filhote é dela. Por outro lado, os machos têm uma certeza menor de que o filhote é dele. Então, existem vários mecanismos que a gente encontra nos machos que tentam explicar determinados comportamentos que estão diretamente ligados a essa ideia e a essa história de escolha e de como você vai garantir que aquele filhote é seu, tá bom? Então, olha que interessante essa história que aconteceu com esse ratinho. Esse trabalho foi publicado na Current Biology, é o artigo que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. E ele vê esse fenômeno que é relativamente raro em mamíferos, que é isso que é chamado de semeoparidade, que é o comportamento ligado a você sobreviver até o final da estação reprodutiva.
Então esses bichos eles têm uma vida bem curtinha, a estação reprodutiva dura 3 meses e depois desses 3 meses os machos morrem. As fêmeas podem sobreviver 1 ano mais e participarem de uma outra estação reprodutiva, mas os machos morrem logo depois da estação reprodutiva. Então, basicamente, o que foi visto nesses animais é que os machos dessa espécie, eles sobrevivem, eles vão crescer, o filhotinho nasce, ele cresce, vira um adulto e durante a estação reprodutiva o comportamento dele muda. O comportamento dele muda por 2 razões. Em primeiro lugar, porque ele vai se dedicar mais tempo a achar a fêmea para se reproduzir. E a segunda coisa é que ele vai se dedicar mais tempo a ficar perto dessa fêmea com que ele se reproduziu para garantir ou para tentar de alguma maneira aumentar a chance daqueles filhotes serem dele. Então, o que esse bichinho faz é que ele usa toda a energia que ele tem. Opa, botão errado. O que ele usa toda a energia que ele tem para se reproduzir. Ele usa toda a energia que ele tem, que ele acumulou na vida dele, para garantir que ele vai deixar filhotes para a geração seguinte. Os pesquisadores coletaram esses animais e conseguiram perceber esses 2 fatores. O primeiro é o tempo o tempo que ele dormia diminuía e hormônios ligados à privação de sono e determinadas substâncias ligadas à privação de sono aumentavam demais no sangue desses animais. Então ele dormia menos e fazia um trade-off. O que esse bichinho está fazendo é que ele está abrindo mão da saúde dele para conseguir se reproduzir com mais eficiência. Ele gasta muita energia, ele gasta toda a energia dele para tentar se reproduzir mais e para tentar deixar mais filhotes para a geração seguinte. E isso está diretamente ligado a essa privação de sono, certo? Então é muito interessante a gente entender como esses comportamentos vão surgindo e vão sendo selecionados com o passar do tempo e que isso está diretamente ligado à aptidão do organismo, à capacidade de deixar descendentes para a geração seguinte. Então, a lógica é mais ou menos assim, sem planejamento, é claro, mas isso é resultado de evolução e de seleção. A lógica é, já que a minha vida é curta, já que vou viver pouco, vou gastar toda a minha energia tentando deixar filhotes para a geração seguinte, certo? Então não importa muito se o bicho vai sobreviver, não importa muito se o bicho vai... o que vai acontecer com ele depois da época da reprodução. Portanto, ele gasta tudo que ele tem para tentar deixar filhotes para a próxima geração. Era isso. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser conhecer mais sobre sistemas de acasalamento, não esquece que aqui no Blabla a gente tem o nosso curso de ecologia, de introdução à ecologia. E nesse curso de introdução à ecologia tem uma aula específica sobre sistemas de acasalamento, em que a gente explica esse sistema e outros. E o que é mais legal é que esse curso, além de ser dado por ecólogos formados em ecologia que deram essas disciplinas por muitos anos, esse curso também só custa R$ 42. Então, se você quiser fazer o nosso curso de ecologia, clica no primeiro link que está aqui na descrição, certo? Além disso, se você tiver qualquer dúvida, então, quais outros sistemas de acasalamento você gostaria que a gente falasse, deixe os comentários aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!